Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Que bom que tivemos aí uma boa galera entrando. Ainda tem um pessoalzinho entrando. Eu vou esperar mais um minutinho para a gente conseguir seguir. Eu já vou compartilhando a tela aqui também, tá? Pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas, comentários, o que vocês quiserem mandar no chat, tá? A Isabela está na moderação, então ela consegue pegar e me passar. No final, eu respondo as perguntas, o que eu souber responder, o que eu não souber, eu vou procurar informação para vocês, tá? Mas fiquem à vontade. Bom, pessoal, vamos iniciar. Eu dei mais um minutinho aí para o pessoal ir entrando, mas quem for entrando vai pegando o andamento aí da nossa palestra de hoje. Primeiramente, novamente, boa tarde. Quero agradecer a todos pela presença, por terem tirado um tempinho aí dessa tarde corrida de trabalho de vocês, que eu sei que não é fácil, mas para a gente falar de algo que é muito importante, que é cuidar da saúde mental, né? E a prevenção do burnout, ele está ligado a esse cuidado, né? Porque a saúde mental, ela é importante em todos os âmbitos da nossa vida, principalmente no trabalho, porque ela é uma estratégia realmente para que a gente possa executar a nossa função da melhor forma possível e possa viver fora do trabalho também, né? Então, hoje aqui, deixa eu ver por que ele não passou para frente. Agora. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é o burnout. O burnout, ele é uma síndrome ocupacional que foi reconhecida pela OMS em 2022. Ela tem um CID próprio na Classificação Internacional de Doenças, tá? E ela é muito confundida, né, com a ansiedade, com o estresse crônico. As pessoas às vezes não sabem diferenciar. Então, o que é diferente do burnout para uma ansiedade, uma depressão? O burnout, ele está intrinsecamente ligado à sua atividade profissional e caracteriza-se pela exaustão física e emocional intensa e a sensação de ineficácia profissional. Você perde a sua personalidade dentro do seu ambiente de trabalho. Um exemplo claro é aquela pessoa que era extremamente ativa, pontual, e ela perde todo essa postura, né? E então, diferente do estresse comum, que é pontual, é superável, o burnout, ele é progressivo e ele te incapacita. Você chega num momento, quando a pessoa fala assim, a gente vê muitas pessoas falarem assim, eu tive um burnout. Às vezes a pessoa estava num momento de estresse, não foi um burnout. O burnout, ele realmente te incapacita de trabalhar e até de fazer as suas outras atividades de vida, né? Então, é muito sério. O estresse, ele nos mantém em alerta. O burnout, ele deixa a pessoa sem reação, sem vontade de fazer nada, sem criatividade, sem poder se conectar, sem concentração. E não é só no ambiente de trabalho que o burnout faz isso. Ele é originado no ambiente de trabalho, mas ele vai para a vida pessoal como um todo. Quais as principais causas do burnout? Ele não acontece de uma vez, então você não está aqui e amanhã você acorda, tive um burnout. Ele vem com múltiplos fatores e a soma desses múltiplos fatores. Entre eles e os principais, sobrecarga de trabalho, então excesso de demanda, prazo, jornada excessiva, sem tempo adequado para recuperação. Às vezes a pessoa emenda, quem trabalha muito com o mercado financeiro, isso acontece muito, porque existe uma pressão e as pessoas trabalham 15, 20 horas direto, dormem pouco, não tem momentos de lazer, então essa sobrecarga de trabalho, e às vezes, o que é importante falar e ressaltar aqui,
não significa que é porque a pessoa precisa trabalhar e aquilo é só em relação a precisar. Às vezes a pessoa gosta, e não é porque a pessoa gosta que ela deixa de ter burnout, isso tem que ficar muito claro. Às vezes a pessoa gosta de trabalhar, ela trabalha muito porque ela quer e ela não percebe que isso é uma sobrecarga de trabalho e um gatilho para ela ter essa síndrome. Pressão por resultados, então uma cobrança constante, tanto dos superiores, da empresa a qual presta serviço, como própria, né? Metas inatingíveis, clima de competitividade extrema, geram uma ansiedade que ela fica se renovando, né? Então, normalmente áreas de vendas, novamente, a área financeira, tem essa rivalidade, competitividade entre membros da equipe, isso também causa bastante essa questão, um dos gatilhos por burnout. A falta de reconhecimento, então a pessoa trabalha, tem uma sobrecarga, já está com uma pressão absurda e não tem um reconhecimento, um feedback positivo sobre o trabalho, uma recompensa além da remuneração, né, relacionada ao trabalho dela, um feedback positivo, não existe esse reconhecimento. Um desequilíbrio da vida-trabalho. Isso aqui eu acho que é o mais clássico e um dos principais gatilhos, que é a invasão do trabalho na vida pessoal. Com o home office, pós-pandemia, as pessoas passaram muito por isso, porque nós ficamos 100% home office, com os nossos filhos estudando, quem tem filho, né, quem não tem, com o marido, às vezes, ou amigo, ou pai, ou mãe, alguém trabalhando também no mesmo ambiente. O trabalho, ele acabava iniciando mais cedo, terminando mais tarde, e entrando na nossa rotina e na nossa casa, né? Então, esse também, tanto que em 2022 foi pós-pandemia que veio o CID do burnout. Sinais e sintomas de alerta. Então, reconhecer os sinais é a parte fundamental para buscar ajuda antes que a situação se agrave. Os sintomas, eles afetam múltiplas dimensões da vida do indivíduo que está sofrendo com a síndrome ou prestes a vir a ter a síndrome. Um cansaço extremo, desmotivação profunda, irritabilidade constante, queda de produtividade. Então, dentro do cansaço extremo, é aquele cansaço físico e mental. Você não consegue se concentrar, você dorme, acorda cansado, tá com sono o tempo todo, tá com aquela sensação de não ter uma energia. Todo dia você acorda dessa forma. Isso é um sinal muito grave de alerta, tá? Dificuldade para descansar, para se desligar mesmo nas férias. Mas eu gosto do meu trabalho, eu preciso ver, eu preciso saber o que está acontecendo. Isso aqui é um dos principais pontos como gatilho de burnout, porque você não sabe separar a sua vida pessoal do seu trabalho, e isso vai trazer para você uma porcentagem de contribuição para a síndrome do burnout. Desmotivação profunda, a perda do interesse pelo trabalho, às vezes você gostava muito daquilo que você faz, e de uma hora para outra você vê isso vir diminuindo, e você já não gosta daquilo que você fazia, você vai para o escritório, você prefere ficar longe das pessoas, você era uma pessoa comunicativa e deixa de ser, então eu não quero contato, não quero conversar. E a sensação de vazio e falta de propósito. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de vazio, falta de propósito, um pouquinho mais para frente. Irritabilidade constante. As mulheres têm a tal da TPM, né? E costumam falar que a gente tem essa irritabilidade constante o tempo todo, mas não é assim. A gente percebe quando a coisa é diferente. Então, reações desproporcionais a situações pequenas. Então, às vezes acontece, alguém fala alguma coisa no café, reclama de alguma situação e aquilo te tira do seu eixo, por um motivo tão pequeno que se você estivesse bem, aquilo passaria despercebido, ou talvez você olharia e falava, que idiota, e viraria as costas. Mas quando você tem uma reação desproporcional, às vezes de chateação, de chorar por aquilo, de ter uma sensação de angústia, ou de ficar extremamente irritado, de brigar, de discutir por conta disso, né? E aí vem a questão da impaciência. Conflitos frequentes no ambiente de trabalho, então discussões, bate-boca, às vezes a pessoa fala uma coisa, você fala outra e fica naquele bate-boca. E por último, a queda de produtividade, que é a dificuldade de concentração e memória. Isso aqui eu tenho o tempo inteiro, mas isso é meu, né? Procrastinação e paralisia decisória e erros frequentes e retrabalho. A procrastinação é aquela história de assim,
eu preciso fazer isso, mas eu não vou fazer agora, eu faço amanhã. E aí você fica procrastinando e prefere não tomar uma decisão e fica ali porque você volta, um tá ligado no outro, né? Volta na questão da sensação de falta de propósito. Você não tem interesse mais pelo seu trabalho, então não tem para que você tomar uma decisão ou se dedicar para isso, né? E os impactos do burnout na nossa vida. As consequências do burnout, eles vão muito além do nosso ambiente profissional, eles afetam todas as áreas da nossa vida. Então, a saúde física e mental, ele desempenha, e poucas pessoas têm conhecimento disso, mas doenças cardiovasculares, arritmia cardíaca, distúrbios do sono, ansiedade e depressão podem sim se originar do burnout, enfraquecimento do sistema imunológico. Sabe a pessoa que vive doente? E hoje isso já aconteceu bastante comigo. É por conta é um dos sinais de que você está na rota de colisão do burnout. Problemas gastrointestinais, no desempenho profissional, absenteísmo e presenteísmo. O absenteísmo é realmente a falta, não, eu não vou trabalhar, a gente que tem a opção do home office, hoje eu não vou para o escritório, eu estou sem saco, entendeu? Eu vou trabalhar de casa. E eu faço isso uma roda gigante, uma roda que fica ali, e eu não quero ir porque eu não quero, né, ter esse contato com as pessoas, então acaba gerando absenteísmo. Presenteísmo é aquela pessoa que ela vai, né, presencial, tá no escritório, mas ela não tá lá, ela tá de corpo presente, tá? Erros e acidentes de trabalho, então, errar no seu trabalho, e às vezes é propriamente acidentes, quem tem um trabalho manual e corre esse risco, isso acontece bastante. Turnover e abandono de carreira, isso tem acontecido muito, principalmente com gestões que não estão sabendo lidar, né, com essas situações. As pessoas têm pedido as contas, saído, ficado sem o seu sustento por conta do burnout. E perda de oportunidades. Às vezes você se fecha e não aceita uma oportunidade nova, não aceita uma oportunidade de crescimento, tem um desafio dentro da sua equipe e você prefere não se comprometer porque você não está afim. Clima organizacional, então isso causa, quando a gente tem pessoas nessa situação, um ambiente tóxico desmotivador, redução da colaboração em equipe, aumento de conflito interno e queda na satisfação geral. E os relacionamentos pessoais. O isolamento social progressivo, como eu falei no trabalho, isso também acontece na vida pessoal. A pessoa começa a evitar esse relacionamento com as pessoas fora. Conflitos familiares aumentados devido à irritabilidade, então aumenta-se os conflitos e isso pode piorar. Dificuldade em manter as amizades e a perda de conexão emocional. A importância da prevenção. Prevenir o burnout é mais eficaz, humano e econômico do que tratar suas consequências. Isso serve para a empresa, isso serve para a gente, como colaborador, como associado, a gente olhar para isso e entender que prevenir antes do adoecimento evita o nosso sofrimento e protege a nossa saúde mental, antes que os danos sejam irreversíveis, porque o burnout ele não tem cura, ele tem tratamento e ele tem controle, mas ele não tem cura, então a gente precisa prevenir. Benefícios mútuos. Profissionais saudáveis são mais engajados e produtivos. Empresas que cuidam das suas equipes reduzem custos com afastamentos e turnover. E a cultura do cuidado. Criar uma cultura organizacional que valoriza o bem-estar fortalece a marca empregadora e atrai talentos de qualidade. Então, como empresa, a gente precisa olhar e entender que por trás de cada CNPJ que nos presta serviço, existe um CPF, e esse CPF ele tem que ser olhado com carinho. Por isso, a nossa palestra no dia de hoje, colocando a nossa empresa, eu representando a ADMK3, me colocando à disposição para vocês, porque independente da relação ser PJ, a gente sabe que por trás de cada um existe um CPF ali que é responsável por aquele CNPJ. E aí, as estratégias individuais de prevenção de cada um, né? Então, é importante as empresas terem esse olhar, mas nós, como CPF, né, olharmos para a nossa responsabilidade, né, com a nossa saúde e ver como que a gente pode fazer para organizar e evitar que a gente entre nessa rota de colisão. Então, organizar a rotina com inteligência, estabelecer as prioridades, usar a técnica de gestão do tempo
e reservar blocos específicos para cada tarefa que exigem concentração profunda. Então, às vezes você precisa de uma concentração, talvez no escritório você não tenha, organiza aquela rotina em específico para quando você tiver home office, ou vice-versa. No meu caso, eu me concentro às vezes mais no escritório do que em casa, porque eu tenho 2 filhos, então eu tento organizar dessa forma. Estabeleça limites saudáveis. Isso aqui é muito importante. Aprenda a dizer não quando necessário. Defina horários para desconectar do seu trabalho e proteja o seu tempo pessoal com firmeza e respeito próprio. Existe uma ordem, né, que para quem tem fé dizem Deus, saúde, família e trabalho, e para quem não acredita em Deus é saúde, família e trabalho. Nunca inverta essa ordem, porque normalmente ela dá problema. Faça pausas estratégicas, então inclui intervalos ali regulares durante o dia, vai tomar um café, vai conversar com a pessoa do outro setor, vai olhar a vista da ponte estaiada, vai lá na minha mesa conversar comigo, tire os seus abonos, né? E para quem é CLT férias, sem trabalho, sem olhar o Teams, sem entrar no e-mail, sem ficar curiando o que está acontecendo na empresa, porque esse é o seu momento. Respeite o seu tempo de descanso, porque você vai trazer muito mais produtividade quando você voltar, tanto para você como para a empresa. Então, é importante que você descanse. Pratique o autocuidado emocional. Então, cultive o que você gosta de fazer. Cultive seus hobbies. Mantenha atividade física regular se você gosta de fazer. Se não gosta, aprende a gostar, porque isso faz muito bem. Mexe com a nossa parte hormonal e cuida do nosso bem-estar no geral. Durmam bem. Alimentem-se bem, adequadamente. E reserve um tempo para a atividade que te traz alegria e significado. E isso é muito individual de cada um. Você vai saber identificar o que para você é melhor, mas pratique. Isso é muito importante. A gente precisa ter coisas fora celular, televisão e streaming e tudo mais, videogame. A gente precisa ter momentos fora, coisas que a gente gosta de fazer. E algumas pequenas ações que geram um grande impacto, né? Então, movimentar o corpo. 30 minutos de caminhada, yoga, qualquer atividade que você goste, faz muito bem para a saúde mental. Cultive conexões reais, mantenha contato com os amigos e a família, compartilhe suas experiências e não se isole nos momentos difíceis. Busque propósito, reconecte-se com o significado do seu trabalho e celebre as suas conquistas, por menores que elas pareçam. E o autocuidado não é um egoísmo, é necessidade. Pequenas práticas diárias criam uma base sólida de resiliência emocional e física. Então, eu acho que essa parte do propósito, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas essa parte do propósito não está ligada a papo de coaching, tá? A ideia de você saber que o seu trabalho é uma extensão de você, né? Se você está fazendo algo, é algo que você sabe fazer, está dando o melhor de si. E se isso não está funcionando por algum motivo, talvez você não está dando o melhor de si. Então, olhe como que você pode fazer para dar o melhor de si e isso ser a extensão de você realmente. Você olhar para o seu trabalho e ele ser um espelho seu. O papel das empresas e lideranças em relação à prevenção. As empresas e as lideranças, elas têm a responsabilidade fundamental e principal na prevenção do burnout. E os líderes conscientes, eles criam ambientes onde as pessoas prosperam e não apenas sobrevivem. Isso é muito importante. A empresa, ela é feita de pessoas, principalmente da liderança. Então, a liderança, ela é responsável, sim, por criar um ambiente onde as pessoas prosperem e não apenas sobrevivam, porque a gente, claro, todos aqui trabalham porque precisam, porque tem um objetivo, porque tem suas contas para pagar. Mas é importante a gente ter um ambiente saudável de trabalho, com uma comunicação clara, que tenha apoio emocional. Então, no ambiente saudável entra a questão das cargas de trabalho realista e equilibrada, flexibilidade no horário, recursos adequados para executar as tarefas, a comunicação clara, então expectativas transparentes e alcançáveis. Eu acho que essa parte é uma parte muito importante que eu gosto sempre de frisar. Eu prefiro a verdade 1000 vezes do que uma mentira. Qual que é a frase? Eu acho que eu prefiro uma verdade contar, não vou lembrar agora, mas enfim, a verdade é melhor do que uma mentira contada 1000 vezes. Então, é melhor você ter alguém que vem falar a verdade para você, olha, não dá, tá bom? É a vida, você já sabe,
você não vai se frustrar porque você não vai alcançar aquele objetivo. É melhor do que a gente ficar recebendo ou não recebendo essas informações. Feedback construtivo e regular. Então, o feedback, saber se você está indo pelo caminho certo, isso é muito importante, isso é um papel nosso como liderança, levar isso para vocês. Reconhecimento genuíno de esforços. Então, não é só sobre a questão do feedback, mas ir ali e falar, olha, parabéns por essa atitude, foi muito bacana isso aqui que você fez. São feedbacks diários que fazem sentido e que ajudam bastante a administrar o estresse que pode vir do trabalho. E o apoio emocional faz parte da liderança também, uma escuta ativa e empática, o apoio psicológico acessível e confidencial, e uma cultura que normaliza pedir ajuda. A gente precisa aprender que pedir ajuda não é vergonha, pelo contrário, é um ato de coragem. E aqui a gente fala para os líderes, né? Para quem é líder de equipe, nós temos alguns, né, aqui presentes, líderes que demonstram vulnerabilidade, praticam empatia e priorizam o bem-estar de suas equipes, criam culturas organizacionais mais resilientes e produtivas. Escute com atenção. Reserve tempo regular para conversas individuais. Ouça sem julgamento e demonstre interesse genuíno pelas pessoas, além dos seus papéis profissionais. Seja o exemplo. Respeite seus próprios limites, tire férias, demonstre equilíbrio entre vida pessoal e trabalho e normalize o cuidado com a saúde mental. Crie segurança psicológica, construa um ambiente onde erros são oportunidades de aprendizado, vulnerabilidade é força e pessoas se sentem seguras para expressar dificuldades. E os sinais de alerta no ambiente de trabalho. Líderes e colegas de trabalho, todos aqui somos, devem estar atentos às mudanças de comportamento que podem indicar burnout em desenvolvimento e a detecção precoce permite intervenção antes do agravamento. Então, a gente tem algumas situações aqui, mudanças comportamentais, isolamento progressivo da equipe. Então, você percebe aquela pessoa que sempre estava ali no café conversando, que sempre estava ali interagindo com as pessoas, percebe que ela já não está mais ali, ela já não está interagindo, ela não está vindo para o escritório, cada hora acontece alguma coisa, é um sinal de alerta. Reações emocionais intensas e inesperadas, aumento de falta ou atraso frequente, perda do interesse em projetos anteriores que a pessoa adorava fazer. Então, às vezes você falava, nossa, é a cara de fulano, e aí aquilo muda, quando você vai falar, a pessoa já não se empolga como antes. Comentários negativos constantes sobre o trabalho. Isso aqui é muito importante. Entra-se numa roda, às vezes, de tudo tá ruim, nada presta, as coisas não estão dando certo. Isso aqui não funciona, mas também de novo. E vai virando uma carga. Então, quando a gente vê alguém numa situação assim, é um sinal de alerta. E aí tem as questões do desempenho, que quem vai perceber mais é a questão da liderança. Então, uma queda significativa na qualidade das entregas, dificuldade em cumprir prazo, erros frequentes em tarefas rotineiras, procrastinar e a paralisia em decisões simples e a resistência a novos projetos e responsabilidades. A gente precisa ficar sempre de olho nesses pontos principais. E quando buscar ajuda, né? Pedir ajuda não é o sinal de fraqueza, como eu falei lá atrás, é um ato de coragem e autocuidado. Então, se esses sintomas de exaustão, desmotivação, eles duram mais de 2 semanas, é momento de buscar apoio. O apoio profissional, psicólogos e psiquiatras, especialistas em saúde ocupacional podem ajudar, mas qualquer psicólogo ou psiquiatra podem avaliar, tá? Converse com as lideranças, então é importante, no caso de vocês, eu estou à disposição, compartilhem as dificuldades de vocês, se vocês não quiserem compartilhar, às vezes, com o gestor direto, vocês têm o departamento de RH, agente de gestão para isso, para a gente buscar ajuste e organizar as responsabilidades de vocês. E o principal, vocês não precisam enfrentar nenhuma dificuldade emocional sozinho. A rede de apoio ela é fundamental. Então, tanto aqui como seus familiares, seus amigos, eles podem oferecer o suporte emocional nesse processo. E os recursos de apoio disponíveis, eu deixo aqui para vocês o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele não está só ligado à questão de suicídio, mas também todas as síndromes e transtornos como ansiedade, depressão, eles
tem esse apoio, é gratuito, é só ligar 188 e eles têm atendimento tanto por telefone, por e-mail, por chat. E o CAPS, que são centros de atenção psicossocial que fazem parte do SUS, o atendimento ele é gratuito e tem vários CAPS nas regiões, próximo da casa de vocês, tem essa opção também. Então, são duas opções que a gente tem aí para pedir ajuda, tá? E aqui alguns mitos e verdades sobre o burnout. Então, desmistificar os conceitos errôneos sobre o burnout é essencial para combater estigmas e promover uma abordagem mais saudável ao problema. Um mito: burnout é apenas cansaço e passa com umas férias. Outro mito: só pessoas fracas desenvolvem burnout. Pelo contrário, as pessoas mais fortes, que parecem mais fortes, é que desenvolvem burnout. Burnout é a frescura de quem não gosta de trabalhar. Eu comecei falando que é sobre quem gosta de trabalhar, que normalmente é afetado pelo burnout. Então, o que é verdade? O burnout é uma síndrome complexa que requer tratamento profissional e mudança estrutural. O burnout ele afeta profissionais dedicados e comprometidos, independente de força ou personalidade. E burnout é uma condição médica reconhecida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, com causas organizacionais. Construindo resiliência aqui no trabalho. Resiliência não significa suportar situações insustentáveis, mas sim desenvolver recursos internos e externos para enfrentar os desafios de forma saudável. Então, vamos ter autoconsciência, reconhecer os nossos limites, valores e necessidades sem se julgar, sem ficar pensando, ai meu Deus, o que vão pensar de mim. A gente não constrói a nossa vida com o que os outros vão pensar. Então, a gente precisa primeiro olhar para a gente e verificar as nossas necessidades. Conexões. Vamos cultivar relacionamentos significativos que valham a pena, tanto no trabalho como fora dele. Só cultiva o que faz bem, o que não faz, ignora. Adaptabilidade, desenvolva flexibilidade mental para lidar com as mudanças e incertezas. Quando a gente fala em relação ao trabalho, isso acontece o tempo todo. E se a gente for sofrer a cada mudança, a gente gera um problema para nós mesmos. Limites saudáveis, estabeleça e comunique limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. E o propósito, mantenha a conexão com o significado e impacto do seu trabalho. Criando aí um plano de ação pessoal, para que você, né, se você às vezes olhou e viu que você tem algum dos sintomas que eu falei, se reconheceu em alguma dessas situações, a gente tem um planozinho, às vezes você não está no burnout, mas você está num caminho, tem um planinho de ação que a gente consegue fazer e colocar ele para dentro da realidade de cada um. Então, identificar os gatilhos, lista as situações, as pessoas, os contextos que aumentam o seu estresse, reconheça os padrões que geram esse gatilho em você para tentar mudá-los. Às vezes uma mudança de departamento, às vezes uma mudança de função, isso já ajuda. Defina limites concretos, então estabeleça seus horários para trabalho e para descanso. Decida quais as demandas você aceita e qual precisa recusar, sempre com gentileza, com explicação. Construa a sua rede de apoio, identifique pessoas que você confia no trabalho e também na vida pessoal com quem você pode compartilhar as suas dificuldades e pedir ajuda se necessário. Implemente as rotinas de autocuidado. Então, escolha duas ou três práticas que para você vão ser inegociáveis e agende-as e inclua ela na sua rotina como compromissos importantes. Monitore e ajuste. Vai reavaliando ali esse plano que você desenhou, todas as ações que você fez, o que está funcionando e o que não funcionou, e seja flexível e compassivo consigo mesmo. Saúde mental é prioridade, não luxo. Prevenir o burnout é uma responsabilidade compartilhada entre indivíduos, lideranças e organizações. Não existe alta performance sustentável sem saúde mental. Não existe sucesso verdadeiro quando ele custa ao nosso bem-estar. Cada pequena ação de autocuidado é um ato de resistência contra a cultura do esgotamento. Cada conversa honesta sobre limites é um passo em direção a ambientes mais humanizados. Cada pausa, como a de hoje, é um investimento na sua capacidade de contribuir de forma significativa. E lembrem-se, você é muito mais que a sua produtividade. Descansar faz parte, sim, do processo. Pedir ajuda é sinal de sabedoria. Seus limites merecem respeito.
Sua saúde vale mais que qualquer meta. E trabalhar bem é trabalhar com equilíbrio, propósito e respeito por si mesmo. Cuide de você e dos outros, promova ambientes de trabalho mais saudáveis. A mudança começa com pequenas ações individuais, que juntas transformam culturas organizacionais inteiras. Seja você profissional, líder, gestor, você tem o poder de fazer a diferença. Fale abertamente sobre saúde mental no trabalho. Seja um exemplo, demonstre práticas saudáveis de trabalho e autocuidado. Ofereça apoio, esteja atento aos seus colegas e disponível para escutar. E promova as mudanças, sugira políticas, práticas que priorizem o bem-estar. Juntos podemos construir ambientes onde pessoas prosperam, não apenas sobrevivem. Cuide da sua saúde mental. Ela é o seu recurso mais valioso. Bom, a apresentação terminou. Eu queria falar só um pouquinho sobre trabalho. E a relação com o trabalho, né? Eu escrevi algumas coisas aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, que era um instrumento de 3 estacas. Ele era usado para imobilizar e, às vezes, até torturar alguns animais. Que loucura, né? E por muito tempo, né, devido a essa palavra, que o trabalho vir de um instrumento como esse, ele era associado ao esforço duro, à dor, à exigência, ao sofrimento, né? E aí, conforme as coisas foram passando, na Grécia Antiga, por exemplo, o ideal já era o contrário, era o ócio reflexivo, né? Era as pessoas ficarem ali, quem era mais inteligente ficava sem trabalhar, ficava sem fazer nada, quem tinha menos posses é que trabalhava, né? Não era nem questão de inteligência, na verdade, errei na minha colocação. Era questão de posses, quem era mais rico, quem tinha mais poderes, o ócio reflexivo era o legal, e o pessoal da labuta mesmo, que não tinha condição, tinha que trabalhar. E aí, na Revolução Agrícola, permitiu que o ser humano deixasse apenas de sobreviver e passasse a construir. Então, surgiu com essa evolução a noção de obra, algo que permanece além do quem o fez. Então, nesse caso aqui, entra um pouquinho do que eu falei do propósito, lembra de ser a expressão? É nesse sentido. O que você está fazendo vai permanecer além do que você é. Quem é desenvolvedor desenvolve um software, um aplicativo. Quem é de infraestrutura presta um suporte, faz a instalação de uma máquina, aquilo fica. É além de você, é o seu trabalho, é o que permanece. Mais tarde, já no pensamento moderno, ele já entra como trabalho, ele não é somente mais uma necessidade, mas é também uma expressão da sua identidade, da nossa identidade. E por mais simples que seja, todo trabalho faz parte da sua valorização pessoal. Isso é muito importante. Independente do trabalho que você realiza, ele é importante. Sem o seu trabalho, alguma coisa não seria feita. Então, é muito importante que a gente goste do que a gente faz. Ninguém realiza só pensando, sonhando e desejando. O trabalho, ele é a ponte entre a mentalidade, o objetivo e o material. Então, trabalhem, produzam com propósito, sejamos gratos pelo nosso sustento, que a gente se alegre pelos nossos ganhos, mas, em principal, que a gente aceite estar cansado. Vamos normalizar cansar. É normal e olhar e falar assim, hoje eu estou cansado, hoje eu cansei de trabalhar. Mas sempre procure olhar pela ótica do privilégio, que é estar cansado por construir seu patrimônio, o patrimônio da sua família. Eu acho que é uma forma diferente da gente encarar o trabalho, né? E também de encarar o nosso cansaço, né? Porque às vezes se a gente encara o cansaço de uma forma reclamando, murmurando, o tempo todo ali reclamar, trabalho de novo, vai que saco, a gente só vai trazendo isso para a gente e perde-se a questão da expressão. E aí, quando eu falei lá atrás que o trabalho ele é uma expressão do que somos, o espelho do que somos, a nossa reclamação pelo trabalho transforma o nosso trabalho em algo ruim, né? Então, essa é uma forma diferente de enxergar. Então, vamos aprender a descansar para manter a constância, porque o nosso trabalho, ele devolve, sim. Se a gente semeia, a gente
colhe. E isso é uma certeza. Tudo que a gente semeia, seja no âmbito profissional, pessoal, não existe uma semente, gente, que você jogue lá, ela uma hora ou outra ela vai nascer. E aí fica a reflexão. Vocês têm encarado, na verdade eu vou falar para você diretamente um por um. Você tem encarado o trabalho como um fardo? Ou como extensão de quem você é? E que extensão é essa? Fica a reflexão para a gente olhar para o nosso trabalho realmente como extensão de quem nós somos e que a gente tenha propósito, além dos objetivos materiais que a gente tem com o nosso trabalho, mas que ele faça a diferença quando a gente olhar nesse espelho e veja se a gente está dando o melhor de nós mesmos do que a gente decidiu fazer para a vida. Acho que é isso, falei sem tomar água 45 minutos. Espero que tenham gostado, agradeço a cada um que permaneceu aqui hoje. Me coloco à disposição. Hoje quem falou aqui, além da Aline, diretora de Gente, Gestão e Operações da DMK3, fala-se a Aline, profissional, pessoa que está à disposição, colega de vocês de trabalho, que está à disposição para o que vocês precisarem. A minha mesa, o meu celular está aberto para o que cada um precisar, podem me procurar, sintam-se à vontade, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem à vontade antes de que eu encerre. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão? Por favor, mandem no chat, se tiverem. Até então, ninguém. A Cristina mandou que você foi incrível. Ah, obrigada, Cris, obrigada. Gente, então é isso. Fiquem, eu quero agradecer muito pela presença de vocês de verdade. Espero que tenham gostado, que a gente possa fazer mais vezes esse bate-papo. Estou saindo de Abono amanhã, que eu vou descansar. Mas se vocês precisarem, eu estou à disposição. Tá bom? Muito obrigada a todos. Uma ótima tarde, um ótimo retinho aí de compromisso para vocês de expediente. Tá bom? Obrigada, pessoal. Boa tarde. Abraço. Tchau, tchau.